Um abraço para você que se liga aqui no canal Tu Estrelas Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro, estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada pra gente, pra você, pra sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes aqui para tratar, inclusive temas graves, porque ontem na coletiva pós-jogo, o técnico Thiago Nunes deu algumas declarações que comprometem bastante os jogadores do Botafogo. E se for verdade o que ele disse, isso tem que ser provado, tem que descobrir quem são e alguma providência tem que ser tomada, porque as falas do técnico Thiago Nunes ontem foram graves. Eu vou trazer para vocês aqui, eu vou colocar um vídeo também que ele explica depois o que ele tinha acabado de falar. O jornalista fica sem entender, faz a pergunta de novo, ele responde. Vou colocar esse vídeo para vocês aqui também. Vamos debater, trocar essa ideia aqui juntos. Para mim, o Thiago Nunes tem que ser demitido do Botafogo, não tem condições mais. E olha que eu já defendi esse técnico, é início de temporada, não gosto de fazer esses vídeos, mas não tem condições de manter o Thiago Nunes no Botafogo, na minha opinião. Quero conversar com vocês também sobre a dupla de zaga, Lucas Halter e Barbosa. Falharam no jogo de ontem, é uma dupla de zaga confiável? Dá pra gente confiar nesses caras pro decorrer da temporada? Vou dar minha opinião sobre os zagueiros, que eu vi algumas pessoas ontem criticando bastante, quero falar sobre eles. Dá aquela moral se puder, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, você participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Já abro rapidamente falando que a vitória do Vasco foi justa. Ontem tivemos aqui a live pós-jogo, Carlos Procópio, Alexandre Bernardo tiveram aqui comigo. Quiser saber a minha opinião melhor, né? Vai estar passando nos cards aqui em cima no final desse vídeo. A live vai estar aqui do lado dos relacionados. Ontem tivemos aqui a live pós-jogo e a gente conversou melhor sobre a partida. Mas não quero deixar passar batido aqui a questão da arbitragem. Mas primeiro, a vitória do Vasco foi uma vitória justa, indiscutível. Mas a arbitragem ontem foi ridícula. Essa imagem que vocês estão vendo agora, ó, é do impedimento do gol do Botafogo do Vitor Sá, que seria ali 1-0, o Botafogo iria abrir o placar, assim como acabou abrindo depois, mas esse gol aí anulado do Vitor Sá, a gente vê que tá estranha a imagem, a gente não sabe se realmente estava impedido ou se não estava impedido, e ontem foi marcado o impedimento. Já esse lance do pênalti sofrido pelo jogador do Vasco, Paulo Henrique, inclusive o Paulo Henrique, ele era para ter sido expulso na entrada criminosa que ele dá no Vitor Sá, ele só toma o cartão amarelo e depois aí tem o lance do pênalti em cima desse jogador do Vasco, que a gente vê que a ação do jogador do Botafogo, Hugo, né, começa fora da área, e aí fica uma discussão também, foi pênalti, foi dentro, fora da área. Então, lances polêmicos no clássico de ontem, uma arbitragem ridícula, e eu quero saber se o Vasco agora vai soltar notinha, se o Vasco vai ficar chorando, porque soltaram notinha e choraram a semana toda. Agora eu quero ver se vão reclamar, né, Vasco? Vai reclamar, Vasco, da arbitragem agora, ou vocês vão ficar calados? Repito, vitória justa, agora a arbitragem ridícula. Quero conversar com vocês rapidamente aqui sobre a dupla de zaga do Botafogo, Lucas Halter e Barbosa. Ontem eles falharam ali, na minha opinião, o lance do empate ali do Vasco, né? O gol ali 1-1, aquela enfiada do Payet. Eu vi falha do Hugo, né? Que tava olhando pro nada, o Hugo não tava marcando ninguém. Mas eu vi falha também do zagueiro Barbosa no lance do gol de empate do Vasco. Porque o Barbosa, se ele ficasse na linha do impedimento, os jogadores do Vasco ficariam impedidos. E aquela enfiada do Payet não serviria de nada, porque os jogadores do Vasco estariam impedidos e o gol não seria validado, mas o Barbosa sozinho deu condições para os jogadores do Vasco dentro da área, que acabou saindo o gol de empate. Já no gol de virada, no começo do segundo tempo, o Halter estava dormindo, o Lucas Halter estava dormindo ali no começo do segundo tempo, onde sai o gol de virada do Vasco. Achei falha do Gatito também, o Gatito tira a mão, cara.
É goleiro, gente. O Gatito tem que esticar o braço, tem que tentar pegar aquela bola. O Gatito tira a mão. Então achei falha do Halter e achei falha do Gatito também. Talvez uma bola defensável ali pro Gatito Fernandes. Eles são zagueiros confiáveis pro restante da temporada? Lucas Halter e Barbosa. Dá pra gente confiar nessa dupla de zaga? Cara, na minha opinião, apesar das falhas ontem, eu acho tecnicamente dois bons jogadores, tanto o Lucas Halter quanto o Barbosa. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte: tá mal treinado. O time do Botafogo, principalmente na parte defensiva, está mal treinado. O Barbosa ontem teve que cobrir o Hugo toda hora. O Barbosa estava tendo que sair da defesa para ficar cobrindo o Hugo, porque o Hugo estava muito lá na frente e não estava voltando. Só que o Barbosa é lento. Se ele sai, ele não consegue voltar. E o Lucas Halter estava tendo que cobrir o Barbosa toda hora. Então, assim, eu acho que o time está mal treinado. Eu acho que são bons jogadores tecnicamente. Agora, tem que ter um time compacto, tem que ter um time bem treinado para esses zagueiros renderem. E pode colocar o Pablo, pode colocar o Bastos, que vai ser a mesma coisa, porque o sistema defensivo ele está mal treinado. Ontem falharam sim, mas eu confio na dupla de zaga do Botafogo. Eu acho que o time defensivamente está deixando muito a desejar. Ontem o Hugo estava sem cobertura, os volantes também, não sei aonde estavam. No vídeo de mais tarde, eu quero falar sobre o Tietê, no vídeo das 5 horas, dar minha opinião, o que eu tô achando do Tietê. Quero falar da estreia do Damian Soares, mas deixa pro vídeo de mais tarde, porque agora eu quero falar dessa dupla, que eu confio nesses zagueiros, mas eu acho que o Botafogo tem que ter um time mais bem treinado, compacto, para esses zagueiros aí poderem renderem, né, com a camisa do Botafogo. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos pra polêmica. Thiago Nunes, a entrevista ontem coletiva na derrota pro Vasco por 4-2. Ele deu declarações polêmicas, graves, na minha opinião. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, se você puder, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Ontem, na coletiva pós-jogo, na derrota pro Vasco por 4-2, o técnico Thiago Nunes, ele deu declarações fortes e polêmicas que não podem passar batido. Primeiro, ele falou o seguinte, abre aspas aí pro Thiago Nunes, que ele falou o seguinte, ó: uma das dificuldades que a gente tem, se eu olhar em retrospectiva para os últimos 2 anos para o Botafogo, o técnico Luiz Castro levou quase 1 ano para levar o Botafogo para o nível competitivo e durou 6 meses. Depois eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico. Por mais que a gente tenha mudado boa parte do elenco, a grande parcela da equipe titular é remanescente do ano passado e acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através de uma sequência de resultados positivos e de reforços que vão encorpar o grupo. Aí preste atenção no que ele fala, que é muito grave. Ele falou o seguinte, ó: porque muitos jogadores estão pedindo para ter sequência fora da equipe, para pararem de carregarem essa carga tão forte. Então você tem que ter mais jogadores de nível compatível para manter o Botafogo competindo em alto nível, revelou o técnico Thiago Nunes. Cara, pelo que ele falou aqui, tem jogadores dentro do elenco do Botafogo pedindo para não jogarem, porque estão sentindo a pressão. Ô cidadão, Thiago Nunes, vem cá, já te defendi muito aqui no canal, mas não aguento mais. Fala pra gente quem são esses jogadores, porque a gente pode ficar chutando aqui vários nomes. É o Marçal? Eu fico com a sensação que o Marçal tá pedindo para não jogar. Ah, mas o Marçal tá machucado, teve uma lesão na panturrilha. Mas agora eu posso deduzir um monte de coisa. Eu posso falar que é o Marçal, eu posso falar que são vários jogadores que não querem jogar, estão pedindo para não jogar porque não estão aguentando a pressão. E é a profissão dos caras. Não tá aguentando a pressão os jogadores, Thiago Nunes? Dê os nomes desses jogadores porque eles precisam ser mandados embora do Botafogo para jogar em times pequenos. Assiste esse vídeo aí, que nem o repórter lá, o jornalista que perguntou, entendeu. O jornalista quis ouvir da boca deles de novo. Aí ele responde isso aí, ó. Se eu entendi corretamente, alguns jogadores te pediram diretamente para professor, não me coloca ou me poupe um pouco em determinado tempo, para que não entrasse em alguns jogos. Como é que funcionou isso? Como é que você tratou? Se foi isso realmente que eu entendi dentro da sua resposta mais complexa que estava um pouquinho anterior. Nós que somos homens do futebol,
nós que somos pessoas do futebol e que estamos envolvidos há muito tempo no meio, o futebol tem códigos, né? Tem códigos, a gente tem que respeitar alguns códigos. E eu particularmente, depois de mais de 20 anos envolvido dentro de um vestiário, convivendo com atletas, a gente sabe, a gente percebe, dentro e fora do campo, quando o atleta está no seu limite, técnico, tático, físico, mental, que precisa ter um descanso, que precisa parar, sair um pouco da zona de alvo, né, sair um pouco da zona de frente, para poder respirar, ganhar um tempo de se libertar de alguns rótulos que eles vão recebendo durante toda uma temporada, todo um ano, porque se a gente pensar, né, de maneira muito, mais uma vez, racional, o grupo do Botafogo que conseguiu construir aquela fase maravilhosa no passado, era um grupo pequeno. O número de jogadores que se repetia na equipe não eram muitos jogadores que jogavam, eram 13, 14, 15 jogadores que rodavam entre eles o tempo todo. E não mudou muito disso. Né? A gente mudou alguns jogadores, mas a grande parcela continua jogando, repetindo e atravessando momentos que precisam, às vezes, mais apoio. Né? E muitas vezes o apoio é nesse sentido. É você conseguir ter outros atletas que possam assumir durante um certo tempo esse protagonismo e para que esses possam se regenerar, descansar. Futebol é assim, não se faz com 11, 12 jogadores, você precisa ter um grupo. Né? E o Botafogo está investindo num grupo. Por isso que eu falo, o crescimento do Botafogo está acontecendo. Vai ser agora, vai ser hoje, vai ser amanhã, não dá para mensurar isso. Mas eu tenho certeza que a gente aproxima o crescimento no momento que tiver muito mais jogadores para encorpar esse grupo e onde saia um entre outro do mesmo nível, e aí você consegue realmente construir essa regularidade que tanto a gente busca. Volto a dizer, muito grave mesmo, as declarações do técnico Thiago Nunes após o jogo do Vasco ontem. Nas entrevistas, já tô falando isso aqui no canal há bastante tempo, ele é muito bom, tem desculpa pra tudo, tá parecendo até a época do Chamusca, lembra o Chamusca? O Chamusca, o Botafogo jogava mal, ele tinha desculpa pra tudo nas coletivas. O Thiago Nunes está idêntico ao Chamusca. O time não joga nada dentro de campo e nas coletivas ele fala muito bem, nas coletivas ele tem desculpa pra tudo e o time dentro de campo não corresponde. Só que o que ele falou foi grave. Ele disse que tem jogadores nesse elenco pedindo pra não jogar porque não tá aguentando a pressão. Só que tem que dar os nomes dos jogadores. Eu trocaria. Eu mandaria o técnico Thiago Nunes embora. Não gosto de fazer esse vídeo, é início de temporada, defendi o técnico aqui, acho até que ele precisaria de mais tempo, de jogadores também para esse elenco, mas vai esperar o quê? Vai esperar perder um turno inteiro de campeonato brasileiro para mandar embora? Vai esperar ser eliminado da Libertadores, ou agora contra a Aurora, ou depois contra o Bragantino, Águias Douradas, porque depois é o Bragantino, Águias Douradas, vai esperar o quê? Acontecer alguma coisa? Eliminação na Libertadores? Perder um primeiro turno inteiro de campeonato brasileiro para demitir? O Textor tem que parar de ser bonzinho. Esquece o que a imprensa, esquece o que a mídia vai falar do Botafogo. Ah, não é profissional, o Botafogo está demitindo um técnico no início da temporada. Essa SAF, ela não é profissional. Esquece isso, John Textor. Manda o Thiago Nunes embora o mais rápido possível para a nossa temporada ser uma temporada boa. Porque o elenco do Botafogo ainda faltam peças, mas é muito melhor do que o do ano passado. A gente tem um bom time e com o Thiago Nunes não vai render. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Obrigado pelo carinho, pela audiência. 5 horas eu tô de volta. Quero falar no vídeo das 5 sobre Tietê, sobre a estreia de Damian Soares, dar minha opinião. A gente fala mais um pouco também de Thiago Nunes e tudo que for saindo durante o dia. 5 da tarde eu tô de volta. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa segunda-feira, boa semana, Fogão. Gosto mais de você do que de mim.